Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Professor Janduí aqui. É, como eu falei para vocês durante a aula, né, vou postar aqui para vocês nesse vídeo a resolução da atividade que nós tivemos na semana passada, tá? Então, a gente está estudando sobre o modo comparativo, tá? E nesse modo comparativo a gente tem três formas de trabalhar. Nós temos o comparativo dividido em inferioridade, igualdade e superioridade. Como os próprios nomes já dão a ideia, o inferioridade é para mostrar que algo ou alguém tem qualidade inferior, né? O igualdade quer dizer que tem qualidades semelhantes, e o superioridade para dizer que tem qualidades superiores, tá? E aí a gente tem algumas regras a seguir. Por exemplo, no grau comparativo de inferioridade, eu disse a vocês que vocês, detalhe, a gente sempre vai trabalhar com adjetivos, porque, como eu já disse, sem adjetivos, nada de comparação, né? Então a gente precisa dos adjetivos para fazer as comparações, tá? E aí, no modo comparativo de inferioridade, o adjetivo não sofrerá alteração. Toda frase vai ter seu adjetivo, como vocês podem ver na primeira questão. O adjetivo é o que está entre parênteses, ok? Então, toda frase, né, vai ter seu adjetivo, o adjetivo no qual vocês vão trabalhar, com o qual vocês vão trabalhar, tá? E aí, vocês terão que fazer uma pequena jogada. E que jogada é essa? Vocês vão pegar o adjetivo que está lá entre parênteses e quando vocês forem completar a frase, colocar ele dentro da frase, vocês vão colocar duas palavrinhas, uma antes e outra depois desse adjetivo. E que palavras são essas? Bom, no caso do comparativo de inferioridade, o que vocês vão fazer é acrescentar o less antes do adjetivo. Olha só, o adjetivo é o small, agora eu coloco small. E depois do adjetivo eu vou colocar a palavra than. Então vai ficar basicamente assim, ó, less than, ok? Isso vai se aplicar a todos os adjetivos, tá? Então, não tem complicação alguma no comparativo de inferioridade. Ou seja, o adjetivo continua o mesmo, tá aqui o small, do mesmo jeito que foi fornecido a vocês, e o trabalho que vocês tiveram foi colocar less antes do adjetivo e than após o adjetivo, tá? E isso vai se aplicar em todas as frases, tá? Na segunda, nós temos como adjetivo o nice, então vai ficar less nice than, tá certo? Vai ficar dessa forma aí, ó. Nota também que o adjetivo não sofreu alteração e o que foi acrescentado foi só o less e o than, tá? E assim com todos os outros, ó. Boring, less boring than, tá aí, ó. E já tem um than aqui, né? Então nem precisa colocar o than, tá? Só tirar ele aqui. Depois nós temos o adjetivo dark, vai ficar less dark than. E assim a gente vai repetindo com todos os outros, ok? Então, acho que deve ter ficado claro para não entrar numa repetição aqui e vocês passarem muito tempo olhando eu fazer exatamente a mesma coisa. Só acrescentar o less, mais o adjetivo que foi informado, mais o than. Isso, comparativo de inferioridade, ok? Eu vou fazer até essa daqui para deixar como exemplo, ok? Já no comparativo de igualdade, que é o que vocês estão vendo aí, é basicamente, né, basicamente a mesma, como é que eu posso dizer, é basicamente a mesma premissa, né, o mesmo tipo de ação, só que você vai mudar as palavrinhas que vão ser colocadas antes e depois do adjetivo, tá? Aqui também no comparativo de igualdade, o adjetivo não sofre alteração, ok? Então o que que a gente faz aqui? No comparativo de igualdade, a característica dele não é mais ter o less antes do adjetivo e than após o adjetivo. A característica do igualdade é ter as antes do adjetivo, o adjetivo é o tal, e ter outro as após o adjetivo. Então é muito fácil, é só colocar essas duas palavrinhas, uma antes e outra depois do adjetivo. Com o old é a mesma coisa. As, old as. Tá aí, ó, mesma coisa. Também no modo comparativo de igualdade, o adjetivo também não sofre alteração. Ó. Da mesma forma que ele foi informado lá no finalzinho, é a mesma forma que você usou ele
dentro da frase, tá? Qual foi a diferença? Que tem um as antes e um as após. Só isso, tá? O short vai ficar as, short as, mesmo jeito, e assim por diante. O have, as, have, as, tá aí, ó. Mesma forma, tá? Então, vocês devem conseguir fazer também as outras frases do mesmo jeito. O detalhe só muda, tá? No comparativo de superioridade, ok? Porque no comparativo de superioridade, é que os adjetivos podem sofrer alteração, ou seja, na escrita do adjetivo ele tem uma modificação, um acréscimo ou a troca de uma letra lá no final da palavra, tá? Como é que a gente vai saber disso? A gente primeiro tem que saber que os adjetivos eles têm dois tipos, tem os curtos e tem os longos, né? E pelo próprio olhar dá para a gente julgar o que é curto e o que é longo. Mas gramaticalmente falando aqui, é considerado curto aquele adjetivo que tem duas ou mais sílabas, tá? Só que a divisão silábica, como eu já falei também, é uma coisa bem diferente do português, né? Porque no português você pega o PA, pá, TA, tá, pata, e a gente tem duas sílabas, mas isso não segue, a gente não segue essa linha no inglês, tá? E também eu parar para explicar a separação silábica para vocês, não cabe eu fazer isso pelo simples fato de que isso só é ensinado para quem está fazendo o curso universitário de inglês, né? Então, não vai fazer a mínima diferença para vocês agora, tá? Então, o que vocês devem focar é, primeiramente, ver o que é longo e o que é curto, tá? E até no modo de vocês falarem ou tentar falar, vocês conseguem ver e perceber o que é curto e o que é longo. Então, já que a gente já sabe que adjetivos curtos são aqueles com uma ou duas sílabas, considere uma sílaba toda vez que você abrir e fechar a boca, com os lábios tocando, tá? Então, quando você falar uma palavra, você tentar falar uma palavra e você perceber que você começou a falar a palavra, abriu a boca e ao continuar a palavra, você fechou a boca e tocou os lábios, saiba que ali já foi uma sílaba. Para continuar a palavra, teve que abrir de novo e fechar de novo, ali já foi a segunda sílaba. E assim por diante, tá? Então, com isso, a gente já está sabendo o que é curto e o que é longo, então a gente precisa saber de outro detalhe, que nós temos 3 regras para adjetivos curtos e uma regra para adjetivos longos. Seguindo a sequência que eu deixei para vocês até no finalzinho do mês passado, melhor, na última aula do mês passado, foi o seguinte, que nós temos aí como a primeira regra adicionar a terminação ER na maioria dos adjetivos curtos, tá? A gente vai pegar o adjetivo curto, colocar a terminaçãozinha ER no adjetivo, seguido da palavra then, tá? Um exemplo disso a gente pode aplicar bem aqui na letra B, tá? Qual que é o adjetivo? O adjetivo é old. Aí eu pergunto para vocês, olhando para cá para o old, que é adjetivo, e comparando em tamanho com intelligent, um dos dois é curto e o outro é longo, né? Então é bem notório aqui entre esses dois o que é curto e o que é longo. Então vamos começar com as regras do curto. E eu disse que é acrescentando o ER seguido do then. Então não tem mais palavrinha antes do adjetivo, você vai escrever o adjetivo old, você vai acrescentar o ER, tá? Eu vou até colocar em maiúsculo para você perceber, tá? ER seguido da palavra then, tá? Vai ficar assim, ó. Vou sublinhar aqui para ficar de forma diferente, tá? Ó, a diferença foi o acréscimo do ER mais a palavra then. Então, vai ficar older than. Então, essa diferenciação vai ser básica para a maioria dos adjetivos. Tem outras? Tem. Como, por exemplo, adjetivos terminados em Y, parece que é a segunda regra, a gente vai trocar o Y por IER, seguido da palavra then. Então, a gente vai pegar a palavra busy, termina com Y, não é? Então, a gente tira o Y, ou seja, troca o Y por IER, mais a palavra then.
Pronto. Então, aí já está feito o quê? O comparativo de superioridade, tá? Busier. Vou colocar o IR aqui de vermelho para destacar também, ok? Então, fica aí a segunda regra. A terceira regra, que eu acho que eu não coloquei aqui, é para consoante e vogal. Não coloquei, mas eu posso botar bem aqui embaixo um exemplo, que é para consoante, vogal, consoante, tá? Nós temos algumas palavras curtas, adjetivos que eles são terminados em consoante, vogal, consoante, né? Como a palavra fat, ó, fat, F, consoante, A, vogal, T, consoante. Então, o comparativo de superioridade diz que a gente tem que fazer o seguinte: a gente repete a última consoante, que no caso é o T, e depois a gente acrescenta o ER seguido do DEN, tá? Só que com esse detalhe aqui do consoante, vogal, consoante, eu não coloquei nenhuma frase com esse tipo de adjetivo, tá? Mas já fica aí a dica. Então, já explicamos, já vimos a explicação do regra geral, do terminação em Y, do terminação CVC, consoante, vogal, consoante, e a última regra são para adjetivos longos. Esses adjetivos longos, como o intelligent aqui na frente, ele não vai sofrer alteração, ele é o único que não sofre alteração, né, porque é longo, e a gente vai acrescentar antes do adjetivo a palavra more, mais o adjetivo, mais o than, tá? A gente só vai colocar o more, uma palavra antes, que no caso é o more, e o than depois, somente para adjetivos longos. Os curtos terão essas três regras: a do ER, a troca do Y por IER e a repetição da última consoante mais o ER quando for terminado em consoante, vogal, consoante, tá? Então, diante disso, a gente já tem a letra A feita, a letra B feita, a letra C, a palavra large. Ah, professor, mas espera aí. A palavra large é uma palavra curta e ela já termina em E. Então, eu tenho que acrescentar um ER? Não. Se ela já está terminada em R, a gente simplesmente vai colocar somente o quê? Large. Simplesmente a gente vai colocar somente o R, ó. Só acrescenta o R, mais a palavra then, tá? Já que terminou com a letra E. Pronto, tá aí, ó. Sublinhado até o R. A palavra boring. A palavra boring, ela é longa. Então, essa palavra, como sendo longa, a gente vai seguir essa mesma premissa. Botar o more antes, mais a palavra boring, mais o then após, ok? Muito bem. Depois nós temos narrow. Narrow é uma palavra que, apesar de parecer ter duas sílabas, ela só tem somente uma, porque para a gente falar essa palavra narrow, a gente só abre a boca e fecha uma vez, tá? Então ela é uma palavra curta. E não fiquem pilhados com essa questão de contar sílabas, porque quando eu coloco em prova, fica muito claro o que é curto e o que é longo, né? O que é adjetivo curto e adjetivo longo. E você não precisa ficar na neura de ficar tentando decorar os adjetivos. Ah, isso é curto, isso é longo. Não precisa ficar assim não, tá? Então, narrow vai ficar o quê? Narrow é acrescentando, desculpa só. Narrower. Pronto. Você só tem que acrescentar o quê? O ER, tá? Mais quem? O then. Pronto, tá aí. O busy a gente já colocou. O quiet vai ficar quieter, acrescentando o ER, mais o then, tá? R, o then. O ambitious, olha o tamanho da palavra, é grande, então vai ficar more ambitious than. Tá aí. O colorful e o comfortable da mesma forma, vai ficar o more e o than, tá? More than.
copiar aqui para botar ali embaixo. More colorful than e o more comfortable than. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu coloquei uma atividadezinha bem simples para vocês fazerem para essa semana, né? E espero que esteja tudo bem, que vocês tenham acertado tudinho, tá certo? Qualquer coisa, deem uma recapitulada no conteúdo que vocês têm aí nesse link, né? Pro link do vídeo, caso precisem assistir de novo a explicação. E qualquer coisinha, coloque suas dúvidas aqui no grupo, tá? Forte abraço a todos.